você vai ouvir neste podcast. Nada é democrático onde tem desigualdade. Não existe isso, porque muitas pessoas não têm voz, não têm chance. E aí imagina, como uma pessoa fazer isolamento morando 8 pessoas em 2 cômodos? Mas organizações como a Glocal, a Aceleradora e as organizações que nós estamos acelerando é o motivo dele não ficar desesperado com gente saqueando a loja dele. Eu fico feliz com ele, não precisa saber, mas eu fico feliz demais de saber que eu fui o pacificador da minha cidade. E ao mesmo tempo, eu olho pro meu acelerado e eu falo assim, gente, ele me inspira, sabe por quê? Ele vive em pandemia todos os anos. Eu tô vivendo a pandemia agora, mas a pandemia pra ele, porque como ele é empreendedor social, ele olha pro Brasil e o mundo ao redor dele como sempre necessitado da solidariedade. A gente vai falar sobre pandemia, sobre solidariedade, sobre o impacto nas nossas vidas, sobre organizações sociais, hoje no podcast da Glocal. Eu sou a Juliana Gouveia, diretora da Glocal Aceleradora, e estou com uma equipe super especial aqui para falar desse tema. Seja bem-vindo. Olá, sou Gisele Paiva, mentora voluntária da Glocal Aceleradora. Estou muito feliz de participar aqui com vocês. Legal, eu sou o Simval, sou do conselho da Aceleradora Glocal e faço parte do movimento Glocal já há alguns anos. Uma alegria estar participando de um momento tão especial, vendo que a gente tem evoluído muito nessa área aí da Glocal. Oi, eu sou a Veridiana, sou voluntária da Glocal Aceleradora. E tive o privilégio de estar lá no dia em que a aceleradora nasceu e tem sido muito lindo acompanhar o que tem acontecido a cada ciclo, com cada organização e com a transformação social em São Paulo. E é um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. É isso aí, a gente vai falar disso hoje. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. Eu queria começar falando um pouquinho de vocês e a experiência que vocês tiveram. A gente vai falar da pandemia aqui hoje. E eu queria saber um pouco, pessoalmente, como foi a experiência de vocês nessa pandemia. Se a pandemia, a doença, o Covid, chegou perto de você, de alguém, da sua família, se você ficou doente, se você perdeu alguém, se você conseguiu fazer isolamento social. Qual o seu desafio nessa pandemia? Gi, conta pra gente. Começar com você. Fala o que você faz também, para as pessoas te conhecerem. Conta aí um pouquinho. Sim, eu sou sócia-diretora de uma agência de comunicação e live marketing. Dá para imaginar, live marketing compreende, né, os eventos e as ativações de marca, ou seja, experiências reais que foi totalmente impactado com a pandemia. A gente entrou em quarentena muito cedo, assim que foi declarado, o nosso time inteiro entrou em home office. Tem sido um período muito difícil para a gente, né, como organização, mas o que eu fico muito feliz e grata a Deus também é porque a saúde de todos os nossos colaboradores foram preservadas, seus familiares também, e eu não tive, graças a Deus, também nenhuma experiência do Covid junto à minha família, algumas pessoas, exceto no meu pequeno grupo. Tive sim uma amiga que teve Covid, outras pessoas na linha de frente, né, como médicos de UTI também, amigos do PG, mas em termos de doença, graças a Deus eu não tenho nada a mencionar, nenhuma perda, mas várias outras perdas e muitos aprendizados nesse tempo. Simval, conta pra gente, você tá, como foi pessoalmente, está sendo pessoalmente, também um pouquinho das experiências que você viveu? Bom, a gente, lá em casa, a gente teve Covid, né? Nós e as crianças, só o nosso mais novo, que tem 15 anos, que não teve nenhum sintoma. E também, porque não tinha sintoma, não fez exame, né? Então, a gente, no final das contas, fica parecendo pra gente que ele não teve, mas a Adriana, as crianças e eu, nós tivemos, e a Adriana ficou muito, muito assustador, assim, o
quadro, toda essa descrição que a gente ouve das pessoas aí sobre a ficar com muita fraqueza, ficar com falta de ar e tudo isso, até aconteceu com a Adriana. O diagnóstico dela, né, o primeiro exame deu negativo, o diagnóstico dela foi por tomografia, né, então o pulmão já estava comprometido. Enfim, fomos no pronto-socorro várias vezes e... Bom, na minha cabeça eu fiquei viúvo, né? Eu passei um dia assim meio viúvo, aquela preocupação, aquele medo, né? Muito medo mesmo. Mas o Covid, ele tem esse negócio, né? Ele progride rápido e ele também trata rápido, porque num dia ela estava muito grave e no outro dia ela já não estava mais do mesmo jeito. Se recuperou rápido. Mas na minha comunidade, na minha igreja, a gente... Quando a gente atingiu 100 mil pessoas que tinham morrido por Covid, eu falei pro pessoal, o nosso encontro é no Zoom, né? Eu falei pro pessoal escrever, enquanto a gente tinha ali os momentos iniciais, a música e tal, o pessoal escrever quem perdeu um amigo ou um parente, colega de trabalho, e a gente estava provavelmente umas 35 pessoas por aí, foram 25 pessoas que, de relação direta, amigos ou parentes do pessoal da nossa comunidade. E semana passada, né, uma amiga minha perdeu um namorado. Daquele jeito, e toda a crueldade que é nesse momento perder alguém, né? Então, todo o sofrimento que tem. Então, imagina num relacionamento de namoro que você não está vendo todo dia e de repente descobre que está doente, vai para o tratamento, vai para a UTI, morre. E a última vez que viu foi 1 semana e meia antes e quando ela vê de novo, na verdade, vê um caixão, não vê. É muito doloroso, né? Então, várias histórias dessas a gente ouviu, né? E agora, ouvindo essa história dessa amiga, é muita dor, né? Muita dor. Mas a gente montou um comitê de enfrentamento do Covid na Zona Sul, aqui de São Paulo, na região do Jardim São Luís, a gente fala nas quebradas do Jardim São Luís, junto com as organizações. E enfrentamento do Covid para a gente ali significa uma relação de muita cobrança com a Sabesp, por exemplo. Imagina para a maioria das favelas ali, a água não chega. E não álcool gel não resolve, né? As pessoas precisam de água para lavar as mãos. Então, a cobrança para que tenha água nas comunidades. Enfim, cesta básica, muita cesta básica. Eu acho que a gente ultrapassou as 20 toneladas para esse movimento, né? A gente vê tanta gente tirando foto dessas coisas e me desanima demais ver algumas fotos. É muito turismo de favela. Eu fico meio desanimado com esse pessoal que gosta demais de ficar vendo foto de gente pobre. E eu fiquei com o coração partido e falei assim, hoje vai entregar aqui, não vai tirar nenhuma foto de ninguém aqui. Teve uma doação de sabonete, que o doador de sabonete, uma empresa dessas grandes aí, pediu uma pesquisa que, sem brincadeira nenhuma, leva 5 minutos para responder, para entregar 4 sabonetes para a pessoa. Você imagina um negócio desse? Foi muito barata essa pesquisa para eles. A gente trabalha com agência, sabe o que o pessoal fez? Eles não doaram sabonete. Eles economizaram em alguma coisa. O sabonete não foi nem doado, se não foi nem doação. Eles economizaram a grana de agência deles, de pesquisa, e colocaram isso aí lá. Quando eu cheguei e vi aquilo, eu falei, gente... E esse pessoal que é simples, né, esses movimentos simples, eles caem nessa conversa de gente que não está doando coisa nenhuma. Então, esse movimento que a gente fez ajuda a conscientizar ainda os dirigentes das comunidades, que nesse momento aí, fragiliza ainda mais, né? Pode doar sabonete ou do álcool em gel, isso, aquilo, e em troca algumas coisas que tem gente que ganha para fazer isso. É um negócio, né? Tem gente que trabalha fazendo isso. Acho que essa pandemia revelou muita coisa, né? E também revela o oportunismo de muitas pessoas, né? Óbvio que tem muita ação aí assim, genuína, né? E de solidariedade, mas sempre existe oportunismo e vincular o seu nome, fazer um marketing sobre a miséria, né, de ser a solução, o salvador da pátria, tem muito isso mesmo. Veri, conta pra gente também como é que foi a pandemia, como tá sendo, né, a pandemia não acabou, gente, não acabou, embora estejamos... queríamos, mas embora estejamos retomando aos poucos, a pandemia está aí, fique em casa se puder, use máscara, álcool gel, enfim, conta pra gente, Veri, como que tá sendo pra você, como foi sua experiência, quão perto chegou de você? Bem, acho que acabou a primeira temporada da pandemia, né? Agora a gente tá abrindo aí a próxima.
Para mim, a pandemia me pegou de surpresa, né? A gente já vinha ouvindo falar do que estava acontecendo lá fora e tudo mais. E eu estava naquele otimismo de imagina que chega aqui, imagina que é isso e tal. E a primeira coisa que a pandemia fez comigo foi me fazer cancelar planos. E isso me pegou assim de um jeito. E você perguntou de desafios, o que não tem sido um desafio nessa pandemia? Para mim, ter que refazer a minha rotina de repente e foi muito difícil, mas também me descobri uma pessoa mais flexível do que eu imaginava. Bem, eu moro sozinha, então no começo foi aquela coisa, e agora, será que eu posso ver alguém se eu não posso ver ninguém? E nossa, tira sapato e espirra álcool em tudo e faz compra e tem que limpar tudo antes de guardar, aquela logística. Mas aos poucos fui entendendo quais cuidados ter, né? E como lidar com esses momentos diferentes, como lidar com a tecnologia para diminuir um pouco da solidão e da distância das outras pessoas. O Covid chegou perto, chegou na minha família, foi um tanto assustador. Eu perdi os meus padrinhos, que também são meus tios-avós. Eles pegaram juntos, idosos também partiram juntos, depois de algumas semanas internados. E é estranho, né? Porque o lidar com o luto é diferente. Você não vê, não se despede, e fica só aquela imaginação. O que eu fico pensando às vezes é que, poxa, a visita de Natal esse ano não vai incluir a tia e o tio Edmundo. Então, assim, eu acho que isso vai ser vivido mesmo lá na frente, quando chegar a hora de poder ver e algumas pessoas não estarem mais no nosso meio, né? É muito estranho essa partida virtual, né? Enfim, então foi triste, mas também entendi que é uma pandemia, né? E essa tristeza, ela tem chegado para muita gente. E a gente pode ser um apoio uns para os outros, né? E poder levar esperança mesmo em meio a todas essas perdas também tem sido um aprendizado. Agora eu queria saber um pouco mais, a gente já falou um pouco sobre os trabalhos da gente, né? Mas queria saber um pouco mais diretamente no seu trabalho, como foi, a Gi falou, ela como empresária teve um grande desafio, está tendo um grande desafio, e também queria perguntar como que a solidariedade nesse meio de trabalho tem surgido, se as pessoas têm se mostrado abertas para isso, mais nesse meio do trabalho mesmo, e como a pandemia está entrando, impactando. A gente trabalha em áreas diferentes, mas aí temos representantes dos 3 setores. Queria ouvir de vocês, Gi, como é que está sendo lá na agência, né? Você já começou falando um pouco, mas conta mais pra gente. Eu percebi bastante um espírito colaborativo entre, né, o time, porque é como se todo mundo estivesse dentro do mesmo barco, literalmente, e diferente dessa vez, né? Porque estava todo mundo sendo impactado por um fator externo inédito. É aquele negócio, todo mundo, a gente tinha resposta para tudo, até que mudaram a pergunta, ficou todo mundo com cara de ué, sem saber como agir, como proceder. Então, o espírito de equipe também foi uma coisa que eu posso pontuar como muito bacana, de solidariedade entre os colaboradores, de preocupação com os outros. E eu acho que isso também refletiu em algumas organizações, né? Lógico, como o Simval falou, a gente tem alguns que a gente olha e fala, poxa, por trás da generosidade, sempre se cavucar um pouquinho mais, você vai encontrar outras questões por trás, né? Outros interesses. Mas em alguns setores ou em algumas companhias, a gente viu essa solidariedade acontecer. Então, eu acredito que mexeu com todo mundo de alguma forma, né? Tanto organizações, e que organizações são pessoas, né? Que estão por trás das organizações. Então,
Eu acredito que essa pandemia afetou, no geral, todas as pessoas de alguma forma, e que isso tem movido para um outro novo modus operandi, né? Tanto de comportamento, de visão, de atitudes, de planejamento das companhias também, né? Como a gente pode ser mais sustentável, como a gente pode fazer mais com menos, né? Menos desperdício e etc, né? Acho que tudo veio a contribuir de alguma forma. Veri, conta pra gente um pouco dentro do seu trabalho, da sua atuação, como tem sido? Logo de cara, né, quando foi decretada a quarentena, parece que tudo ficou suspenso. Então, eu trabalho com consultoria e muitos projetos que estavam caminhando, de repente, desapareceram. Porque as pessoas foram tomadas por uma incerteza enorme, né? De o que vai acontecer, para onde vai a economia, para onde vai o mercado. E isso aconteceu comigo num projeto que eu estava e vieram algumas incertezas sobre agora, né? Será que o meu setor vai parar também ou ele vai continuar? E logo depois foi interessante porque chegou um novo projeto no meu trabalho e eu me vi trabalhando no gabinete de gestão de crise de Covid. E pude trabalhar junto com pessoas que estão pensando como resolver isso tudo, como lidar, o que fazer, como agir, procurar novas respostas, né, para as coisas. E tem sido muito desafiador, por vezes angustiante, né? Porque a gente trabalhar com um painel na sua frente dizendo quantos novos casos, quantas pessoas estão morrendo e aquilo sendo atualizado minuto a minuto dá um senso de urgência, né? De preciso resolver e ao mesmo tempo sou pequena demais para conseguir resolver isso, né? Mas tem sido, de certa forma, até estimulante, assim, de que respostas eu, Veridiana, onde estou hoje, posso dar para a sociedade na situação que ela está. E o meu trabalho foi simples, a questão logística, né? A gente já estava acostumado a trabalhar de casa, sistemas de teletrabalho. Então, nesse aspecto de reorganização de equipes, não tivemos tantos problemas, mas nos tornamos também, talvez, mais acolhedores uns com os outros, com os colegas, né? Perguntar se a pessoa está bem se tornou uma pergunta mais relevante, passou a fazer mais sentido. E isso está sendo bem interessante, dividir esse momento diferente com os meus colegas de trabalho também. Legal, isso que você falou, muito interessante. Eu lembro de entrando em contato com as pessoas para perguntar coisas de trabalho e, bom, a gente sempre começa com tudo bem, né? Mas é só a função fática da linguagem, a gente não está fazendo uma pergunta real, né? E, de repente, a pergunta virou, você está bem? Sua família está segura? Você, sabe, sempre assim... antes de começar a falar uma coisa de trabalho, primeiro, você está a salvo aí, está tudo certo? E mudou mesmo, né? Porque, de repente, estávamos todos em risco. E depois de últimos anos tão polarizados, com tantos debates e assuntos nada a ver, parece que a gente tinha um inimigo em comum. Mesmo assim, ainda tudo com viés político, né? Usa máscara, não usa, sai de casa, não sai, abre comércio, não abre, tudo isso ainda tem polarização política e gente que acredita, que não acredita, um monte de fake news aí. Mas realmente eu acho que fez a gente olhar mais para as pessoas que estão do nosso lado mesmo, né? O meu pai é taxista e ele é idoso, ele tem 72 anos. E ele parou de trabalhar um dia antes de decretarem, não de decretar a pandemia. Na hora que decretaram, ele ouve rádio o dia inteiro, ele parou, ligou o carro e foi para casa. Cancelou o trabalho, até hoje não voltou. Mas ele perdeu 2 colegas de trabalho num ponto que tinham 8 taxistas. 2 deles morreram. É muita coisa, né? Então, tá muito perto. Bom, eles também trabalhavam na frente de um hospital. Então, eles estavam, assim, bem em risco mesmo. Pessoas doentes entram em contato com eles o tempo inteiro. Mas, de repente, o nosso colega de trabalho pode morrer, né?
e isso pode acontecer a qualquer momento, literalmente, mas de repente estamos todos em risco, e a gente tem essa noção da brevidade da vida, que está sempre aí, mas de repente é tão grande o negócio, né? Ontem a gente estava conversando com uma ONG que está sendo acelerada, que é o Leme, e elas estavam falando que o aleitamento materno pode evitar o número de mortes que causa uma pandemia todo ano. Eu falei, gente, a gente pode, tipo, a gente está lidando com esse problema de tantas outras formas, mas não causa tanto choque na gente, porque está pulverizado, né? A gente não vê agora. Esse jeito que aconteceu parou todo mundo, o mundo inteiro, de uma maneira inédita, né? Então trouxe a gente para um lugar que nunca nos vimos antes. Sim, Val, você tá no terceiro setor, tá na linha de frente. O que mudou? Você falou um pouquinho das coalizões aí que se formaram para a solidariedade. Na sua experiência, como é que tem sido esse tempo? Uma das coisas que a gente tem é uma mudança na atenção das pessoas para as necessidades, né? Tem dois caminhos agora, né? Assim que aconteceu, então as grandes organizações, os grandes movimentos começaram a direcionar as doações, e as organizações se inscrevendo e começaram a receber. Começaram a receber, entregar, então tem documentação e várias coisas que a gente começa a fazer para isso acontecer. Quem estava organizado, né, conseguia dar uma resposta rápida, porque obviamente tem apresentar a lista de pessoas que você está atendendo e tudo mais. As igrejas começaram a fazer isso, e as igrejas fazem isso, mas a gente ajudou e trabalhou junto com as igrejas, mas as igrejas não têm lista de beneficiários, né? A igreja tem lista de membros. E aí a gente tem, e lista de membro não é beneficiário, não é a mesma coisa. E a gente precisa ajudar as igrejas, então, a descobrir no seu entorno quem é que são os seus carentes. As igrejas não têm uma lista de carentes no seu entorno. A igreja tem o carente que aproxima, o carente que se achega. E aí a gente incentivando, então, que as igrejas se conectem com o seu bairro. Olha, parece um absurdo isso, né? Mas as igrejas não estão conectadas com o seu bairro. Descobrir quem são as pessoas carentes do seu entorno para elas receberem. Só que aí tem mais coisas ainda nesse processo. É que a gente tem uma crise de informação. Hoje mesmo estava falando com uma pessoa sobre receber o apoio do governo, R$600, né? Mas os R$600, essa ajuda do governo, a pessoa disse o seguinte para a gente, que ela nunca deu sorte para isso. Qual é a resposta? A resposta é que não é uma questão de sorte, não é uma loteria. Ela tem direito a. Principalmente por ser mãe de 5 crianças e não conseguiu, por alguma inconsistência do documento, não conseguiu o Bolsa Família. E ela falou, nunca dei sorte para isso, para conseguir o Bolsa Família, que ela já teria direito, e não conseguiu também. Então, a gente, parte do processo com as igrejas e com as organizações é ajudar as pessoas a terem acesso ao que elas têm de direito básico. E isso começa a aparecer bastante pra gente, pessoas que precisam de informação. Junta todo mundo aqui e fala pro cara, vai lá no CRAS. O CRAS tem um programa para assistir você, para te ajudar. Você precisa passar no CRAS. Se você tá desempregado faz 2 anos, é esse pessoal das pesquisas que diz que a gente que já desistiu de procurar emprego, né? São essas pessoas que estavam trabalhando como flanelinha, que estavam trabalhando na economia, no informal do informal. Esse cara não aparece em nenhuma pesquisa. E tanto é que surpreendeu o governo com essa ajuda dos R$600. Esperava, foi 50% maior a procura, né? Eu não me lembro exatamente o número, esperava 20 milhões, foram 30 milhões, uma coisa assim. A surpresa do governo de tanta gente que era que tinha direito ao acesso a esse recurso. Então, a gente ajudar as pessoas com a informação é parte do processo. Então, se imagina que a pessoa tem dificuldade com a informação para receber dinheiro. Eu quero dar dinheiro e a pessoa tem dificuldade com essa informação. Agora, quando eu quero cobrar dela, imagina isso. Você tem que usar álcool gel. Você tem que usar máscara. Você tem que se cuidar. Como? Gente, é isso. Esse é o problema. A Veri está num desafio desse aí na gestão da crise, mas a gente vê isso. Como eu fico olhando para aquela situação e falo assim, se voltar às aulas agora, morre metade desse bairro aqui. Do jeito que eles estão vivendo aqui, é triste. Mas é isso que a gente está vendo. A gente, na nossa campanha, a gente só entrega a cesta básica se a gente tiver doação de máscaras.
e as pessoas agem como se nada estivesse acontecendo. Então a gente está em uma palestra, vai entregar, tem que dar uma palestra explicando do risco, do problema. E aí chama o pessoal da saúde para falar junto com a gente. Porque o cara não entende que ele tem pressão alta e se ele tiver Covid, ele morre. Se ele tiver com sobrepeso, com obesidade, ele está no campo do risco. E essa é coisa que a gente fala o tempo todo. Imagina isso, alguém que tem dificuldade com a informação e com o acesso para pegar dinheiro. Imagina a dificuldade com a informação e com o acesso para se proteger e proteger os outros. A cidadania da parte da gente, que está na classe média, é levar a informação. Se você for voluntário para levar a informação, a gente está fazendo muito. No começo da pandemia, a gente ouviu bastante falando, é uma doença democrática, né? Ela não olha quem vai atingir, atinge a todos, né? E parece que só as crianças estavam protegidas disso. Depois a gente foi descobrindo, na verdade, assim, não é que era uma mentira, mas a gente sabia muito pouco, né, sobre a doença, mas nada é democrático onde tem desigualdade. Não existe isso, porque muitas pessoas não têm voz, não têm chance. E aí imagina, como uma pessoa fazer isolamento morando 8 pessoas em 2 cômodos? Que isolamento que vai acontecer? Não tem água para lavar a mão? Como que vai acontecer o isolamento? Não dá para ser democrático, porque a pessoa precisa continuar trabalhando. Ela faz uma atividade que não existe a possibilidade de home office. Então, ela simplesmente perdeu completamente a renda dela. Ela não era formalizada, ela não tem direito a nada. Então, isso caiu por terra, assim, logo no começo. E aí, eu lembro, assim, a gente ficou muito em desespero, né? Com a perspectiva de um risco tão grande contra a nossa saúde, mas também do que ia acontecer. As pessoas sem trabalho, elas não iam receber nada. E aí, eu começar os saques, e eu lembro de começar a pensar no desdobramento que poderia acontecer. Eu comecei a pensar em filmes, assim, que a gente viu, o Apocalipse. E, assim, o Apocalipse não aconteceu por causa da solidariedade. Só não aconteceu o saque por causa da quantidade de mobilização que a gente teve de doação de alimento e de produtos de higiene. Não só organizações formais, né, mas a sociedade se mobilizou como um todo. O número de doações aumentou, assim, enormemente. E, assim, se não fosse esse o caminho seria o outro, do Apocalipse, né? E eu tenho certeza que isso motivou muitas empresas também, aumentou muito o número de doação e mobilização entre empresas privadas, né? A gente está vendo grandes investimentos, tanto em pesquisa, tanto na área da saúde, quanto com alimentação e ações de socorro, mas para prevenir o caos. Porque o caos estava às portas, né? Queria trazer aqui que, as organizações sociais tiveram um papel essencial nisso. Organizações que atuam dentro das comunidades, dentro das favelas. Assim, a gente vê no Paraisópolis, lá no Rio de Janeiro, em tantos morros, eles criarem a figura do presidente de rua, que monitora cada viela, quem está doente, quem tá passando fome, e aí leva a cesta básica. Aqui no Paraisópolis, em São Paulo, eles criaram um programa Adote uma Diarista, né? A organização chama Emprega Comunidades, é uma organização que já existia antes da pandemia, que se autodenomina o LinkedIn da favela. E é muito legal, né? Eles estão promovendo sempre a aumentar a empregabilidade dessa população e cesta básica. É isso, sim. O tanto que a gente ouviu a palavra cesta básica nos últimos meses. Mas as organizações sociais também sofreram muito com isso. E eu queria falar disso um pouquinho. A gente, na Glocal, a gente tem uma aceleradora de organizações de impacto, tanto negócios de impacto quanto ONGs. Tem uma pesquisa da Agência do Bem, agora em abril, que diz que 67% das ONGs teve uma queda de arrecadação de mais de 50%. E 83% em abril diziam que tinham risco de fechar. Só 1% continuou funcionando e 72% pararam completamente. Da minha experiência, eu vi que, apesar de aumentar a arrecadação, as arrecadações foram todas para essas ações de socorro, ações emergenciais, né? E aí as ONGs, que já tinham um problema para se manter, para se sustentar, não conseguiam
levantar dinheiro para sua própria, para manter estrutura, para pagar aluguel, para pagar equipe, né? Esse setor emprega 3 milhões de pessoas. Então, assim, foi uma população toda que ficou sendo muito solidária, doando muito na linha de frente, como o Simval, pegando Covid, porque estava lá no dia a dia com quem precisava, mas bem no meio da incerteza. Será que eu vou manter meu emprego? Será que meu salário vai cair? Como é que estão os meus filhos lá em casa, enquanto eu estou aqui na favela entregando cesta? E aí eu estou falando das comunidades, né? Mas muitas pessoas que não são ligadas a comunidade nenhuma se envolveram e se solidarizaram e entraram em linhas de frente assim também. E muita gente com doação, né? Também o número de doações cresceu muito. E eu vi uma pesquisa aqui do Renato Meirelles, que é engraçado, ele fala assim que a favela doou mais que o asfalto. Porque a solidariedade está no DNA das comunidades. Se eu tenho e meu vizinho não tem, ninguém passa fome. A gente divide, né? E isso é algo que a gente que tem privilégios e empregos mais formais e mais estáveis precisa aprender um pouco. E acho que a gente aprendeu, né? A gente viu muito disso. Simval, você lidando aí com as ONGs também, você recebeu doação? Muita gente foi atrás de você para receber doação. Como foi esse processo de captar e levar para quem precisa e pegar de quem tem recurso? Como é que foi? As pessoas, a gente fez a doação, as empresas que a gente tem parceria fizeram a doação, os funcionários doavam, cada real doado pelos funcionários, a empresa doava 2. A gente teve isso, a gente fez crowdfunding, a gente fez parcerias para receber desses grandes movimentos que doam, mas os movimentos mudaram agora, virou capital político, é típico dessa época. Então, agora os grandes doadores estão fazendo isso, mas como está numa época que logo mais a gente vai ter eleição, isso é capital político. E isso está conectado os grandes doadores agora estão sempre com relação política para fazer a entrega. Então, na nossa entrega, toda vez que a gente vai entregar, tem uma cartinha dizendo nossa doação não tem nada a ver com nenhum político, porque não sei o que lá, e tem uma explicação. E no discurso a gente sempre fala isso. É uma coisa que a gente está falando, porque nesses lugares a caixa d'água vira voto, a cesta básica vira voto, os R$600 a gente viram voto também. Então a gente tem que se posicionar dizendo isso aqui, não é para você dar voto para a gente, não é nada disso. Isso aqui é um grupo de pessoas que entendeu que precisa, que tem um pouquinho mais e pode fazer com que você tenha aquilo que você precisa. E a gente está fazendo isso. E isso faz parte da cidadania, né? De informar e de fazer esse processo. Mas é interessante ver essa mobilização das igrejas, das empresas, e cada empresa tem uma pequena campanha que foi feita. Outra coisa que é a formação de rede, né? A formação de rede é uma coisa que cresceu muito, né? Eu nunca tinha feito nada com a CUFA, a Central Única das Favelas. Mas a gente se juntou para fazer o comitê de enfrentamento e fazer as coisas, fazer as pessoas receberem as doações. Enfim, isso leva a gente para esse sentimento e encontrar muitas outras pessoas fazendo a mesma coisa em diferentes lugares, diferentes cidades. Eu fico feliz de ver que tem bastante interesse nisso. E esses detalhes que a gente conta de gente que aproveita ou que faz, sei lá, alguma outra coisa, isso acontece em qualquer tempo, não é só agora, né? Mas a alegria é saber que a gente, como organizações do terceiro setor, a gente está fazendo a diaconia dos tempos pós-modernos. A gente consegue fazer esse cuidado, a gente está fazendo isso, porque a gente é o pacificador desse tempo. Me alegro demais de saber que talvez o gerente do mercado lá das comunidades lá onde a gente está atendendo, ou o gerente do Big aqui, ele nunca pensou isso. Mas organizações como a Glocal, a Aceleradora e as organizações que nós estamos acelerando é o motivo dele não ficar desesperado com gente saqueando a loja dele. Eu fico feliz com ele, não precisa saber, mas eu fico feliz demais de saber que eu fui o pacificador da minha cidade, porque eu mobilizei recurso para que a gente pudesse cuidar de pessoas que podiam passar fome. Então, imagina, alguém com fome, ele não tem limite, ele vai tomar de quem tem. E o supermercado é o primeiro lugar.
Então as lojas estão ali vendendo do jeito que estão vendendo e está tudo funcionando, tudo arrumadinho, é porque tem esse sem número de pessoas e organizações que estão dizendo: eu posso doar uma cesta básica, eu posso fazer um apoio básico, né, para quem precisa. Nós, como Glocal Aceleradora, a gente ficou muito indeciso, assim que começou a pandemia, como que a gente ia agir. A gente tinha acabado de começar um ciclo de aceleração e a gente tinha tido só 3 encontros, num total de 20 programados, e a gente ficou: o que a gente vai fazer agora? Será que a gente segue online, mas aí a gente vai seguir online, vai perder toda a formação de rede que a gente estava planejando que acontecesse? A gente estava preocupado com os empreendedores também, porque essa instabilidade no trabalho deles, né? Como que alguém pode trabalhar, estudar, se capacitar, fazer alguma formação, preocupado se vai ter dinheiro amanhã para comprar o que comer, para cuidar da sua família. Então a gente ficou 1 mês com o programa suspenso e pensando se faria sentido voltar, e a gente percebeu: nossa, esse tempo a maioria das ONGs suspendeu seus trabalhos que tem a ver com a sua missão e assumiu um trabalho que tinha a ver com o socorro dos seus beneficiários. Então, entregar cestas básicas, produtos de higiene e outros tipos de ajuda. E a gente percebeu que mesmo que eles estivessem em parte parados, alguns, esse era um tempo precioso para eles investirem em formação mesmo, em repensar o projeto, e repensar o projeto dentro desse cenário, né, que a gente estava vivendo. Então, no primeiro momento, a gente correu atrás de ajudá-los com essa ajuda material mesmo de socorro. Então a gente teve uma parceria e a gente conseguiu 10 mil cestas básicas, e aí foi na época da Páscoa também, a gente recebeu uma doação de ovos de Páscoa que a gente distribuiu para a nossa rede, mas logo em seguida a gente retomou o programa e já começamos com captação online, porque essa é a nova realidade e eles precisavam dar seguimento na captação e eles mesmos levantar os recursos para ajudar os seus beneficiários. E aí a Veri e a Gisele, elas foram mentoras nesse ciclo, que está terminando agora, e eu queria que vocês falassem um pouco como é que foi oferecer apoio para um empreendedor no momento que vocês mesmas estavam, de certa forma, fragilizadas também e preocupadas com a sua situação, com o seu trabalho, e também um pouquinho dos desafios que você viu seu empreendedor passar. Veri, você conta pra gente, começando com você. Conta pra nós, por favor. Bem, nesse ciclo eu fui mentora de uma iniciativa muito interessante de qualidade de vida para terceira idade, principalmente. Imaginem vocês, né? Eles tinham costume de se reunir presencialmente, pessoas na sua maioria idosas. E aí, de repente, todos têm que ficar em casa. E esse foi um enorme desafio da iniciativa que eu acompanhei, que foi de se reinventar. Pensar, e agora? Isso continua sendo importante, a minha missão continua sendo relevante durante a pandemia, mas como eu faço agora para alcançar o meu público? Como eu faço para entregar o que eu gostaria de entregar presencialmente? Então, foi muito interessante acompanhar o nascimento de um novo projeto. E foi muito interessante isso, porque demanda bastante aceitação, flexibilidade e aquela pausa que eu acho que muita gente se culpou no começo da pandemia, de parei e agora não é hora de parar, mas essa pausa foi fundamental para o projeto, para ele sair um pouco, tirar um pouco o pé do acelerador e olhar, falar, o que eu estou fazendo? Onde eu quero chegar? Como eu posso resolver esses problemas? Então, esse olhar abrangente agora tem ajudado o projeto a se reestruturar, a tomar passos mais cuidadosos e a pensar, ter uma visão de longo prazo, ter uma visão de tudo pode acontecer, né? Então, eu quero viver por todos os momentos, né? Eu quero entregar o meu impacto de qualquer maneira.
E isso tem sido muito, muito interessante. Eu achei que foi uma experiência bacana de pausa, reflexão e reinvenção. Mas você acha que foi um processo natural ou assim, foi sofrido, empreendedor? Sofrido, né? Sofrido para todas as partes envolvidas. É muito difícil, e até para o empreendedor, né? Eu penso, é o seu filho, né? E de repente você tem que fazer outro, sabe assim? Então é um processo árduo, é um processo angustiante por vezes, né? E eu vi que foi um momento de muita cobrança, né? Mas a tentativa ali de como mentora, calibrar a expectativa sobre o projeto e o acolhimento das dores e das questões, das reflexões da empreendedora, acho que foram muito importantes nesse momento. Legal. E você, Gi, conta para nós como foi do seu lado aí. Eu estou no meu 3º ciclo de aceleração, né? Estou desde o primeiro. E esse foi totalmente diferente, né? Porque o primeiro ciclo e o segundo ciclo marcava encontros pessoais com o meu acelerado. E a gente podia olhar olho no olho e trocar, né? E passamos um tempo juntos, né? Desenvolvendo, sonhando juntos e tal. E esse, a gente chegou a fazer um primeiro encontro, só que logo entrou a pandemia. E aí, falando um pouco do meu lado, né? Entre esse dilema de que eu quero me doar e eu tenho esse compromisso em me doar, ao mesmo tempo eu estava sendo bombardeada de problemas no âmbito profissional. Eu tenho uma empresa onde eu tenho famílias que dependem dessa empresa, porque eu não falo nem são colaboradores, são famílias que estão ali há anos com a gente. E eu comecei a enfrentar momentos de decisões muito duras, em que me abalou bastante, né? Porque não era o que a gente queria. A gente entrou esse ano crendo que ia ser um ano sensacional, porque 2019 foi um ano excelente para a companhia e 2020 tinha tudo para ser igual. E, de repente, eu me vi frente a decisões de demissão, de cortes de custos absurdos, de rever questões de fechamento de escritório, possibilidades inúmeras, cálculos e projeções sem parar, todos os dias, a semana inteira, meses, né? Porque já estamos há 6 meses. E o mercado de eventos, ele responde por 13% do PIB, toda a produção da riqueza do Brasil, 13% é do mercado de eventos. Então, imagina quantas pessoas estavam paradas, né? Então, carregadores, montadoras, pessoal que trabalha com luz, com som, muita gente, é um exército no Brasil desempregado. E eu lidando com toda essa complexidade e ao mesmo tempo eu olho para o meu acelerado e eu falo assim, gente, ele me inspira, sabe por quê? Ele vive em pandemia todos os anos. Eu estou vivendo a pandemia agora, mas a pandemia para ele, porque como ele é empreendedor social, ele olha para o Brasil e o mundo ao redor dele como sempre em pandemia, sempre necessitado da solidariedade. Então, ele me inspirou muito nesse sentido, passou por questionamentos e medos, porém soube se reinventar brilhantemente. Eu estou falando da ecoterapia Transformar, que é uma terapia com cavalinhos, a coisa mais fofa e amorosa possível é essa organização, que trata crianças e adolescentes com distúrbios, né, neurológicos, motores. E eles se viram numa dificuldade tremenda, porque eles sabem dar muito bem, mas eles não sabem receber, no sentido de pedir ajuda, porque eles são muito doadores. Então, ele se viu a esse dilema e foi incrível como ele decidiu falar, dizer, precisamos de ajuda. Eu que sempre ajudei, agora a gente está precisando de ajuda. E eles conseguiram, através de campanhas, super se posicionaram nas redes sociais, conseguiram recursos que não tinham recebido antes, surpreendentes, revisitaram toda a estratégia de comunicação deles, o site, a logo. Muitas coisas aconteceram mesmo nesse tempo e eles reabriram agora com novos sonhos, expectativas, muito tímido ainda, né?
as crianças de grupo de risco e adolescentes não estão frequentando ainda terapia, mas as crianças autistas, né, que não tem tanto risco assim, começaram a voltar para suas terapias. E é isso, a mentoria é uma coisa incrível, que eu penso que eu vou doar algo e eu recebo. E é maravilhoso. Esse grupo que você representa aí, né, dos eventos, é um dos maiores nichos de desemprego, né, do Brasil. Aqui em São Paulo tem uma pesquisa que, eu não me lembro qual é o número de eventos que tem por dia em tempos normais aqui em São Paulo, que tem diariamente, são pelo menos uma dezena, eu acho que dava média, e teve um protesto na Paulista, com cases e tudo mais lá desse grupo, que inclusive é uma das pressões que aconteceu, que essa decisão do governo agora, por último, né, de incluir o pessoal da cultura também no apoio dos R$600, é resultado da mobilização do pessoal dessa área que você representa aqui e trabalha, né? Sim, muito, muito triste o que esses profissionais dessa área específica têm passado nesse tempo. Muito triste mesmo. Que tem uma característica muito marcante deles serem freelancers, né? A grande parte deles trabalha por jobs e não fixo, né? Mas mesmo sendo CLT ou fixo, a questão é que as organizações do setor de evento não conseguiriam manter seus times completos durante uma pandemia que já passou 6 meses e não tem ainda um norte. Ainda não temos um norte. A gente tem protocolos de segurança para voltar aos eventos. Vai acontecer uma feira agora, em outubro, que é justamente para mostrar que pode ser, sim, realizada uma feira com toda a segurança, com todos os protocolos, para começar a retomar esse segmento. Mas muitas empresas, por mais fixos, né, CLTs que sejam, tiveram que desligar. Também foi o meu caso. A gente recebeu bastante gente desse perfil como atendidos nos nossos projetos, precisando de cesta, precisando de auxílio, e realmente é uma população que foi bem atingida, o setor inteiro. Mas eu sou, só complementando, eu sou otimista. Pode parecer uma utopia, ou sei lá, eu tô falando uma besteira, ninguém concorde comigo, mas eu ainda acredito nas relações pessoais. Eu não acredito que uma tela brilhante vai substituir as relações, logicamente com todo o controle, né, de segurança que é necessário, com toda a cautela, mas eu acredito que a gente vai voltar. Agora, você precisa contar pra gente sobre a aceleração, tá? A gente fala do ciclo e tal, a gente está terminando aí o ciclo o terceiro ciclo da aceleração. A gente está nesse momento aqui, fala pra gente como é que vai ser isso. Sim, então a gente terminou esse ciclo, né, que foi totalmente diferente, foi sem esse calor humano, foi diferente, mas foi bom, sim, e as pessoas trocaram, assim, meu maior medo era que não houvesse troca, não houvesse criação de rede, mas a pandemia fez uma criação de rede, assim, que não, sem precedentes, assim, as pessoas se ligaram, se comunicaram e colaboraram para ajudar quem precisava, e agora a gente vai entregar o resultado desse trabalho no dia 29, às 8 da noite, pelo YouTube, pelo Facebook. Você vai poder acompanhar a apresentação dos 10 projetos que a gente acelerou nesses 6 meses. Normalmente a aceleração dura 4 meses, mas durou 6 meses. E você vai ouvir cada um desses projetos. A gente falou de 2 aqui, né, que a Veri e a Gisele mentorearam, mas a gente tem mais outros projetos tão transformadores quanto esses e apaixonantes, e você vai poder ouvir cada um deles e entender como você pode fazer parte dessa causa, apoiar, abrir portas. Talvez você fale assim, não, mas não é minha área, mas você pode abrir portas, talvez você conheça alguém que possa ser uma ponte importante para esse projeto chegar mais longe, e você vai descobrir como. Então, no dia 29, na terça-feira do dia 29, às 8 da noite, e nessa versão online, que vai ser a primeira vez que a gente vai fazer isso, estamos todos nervosos, mas a gente vai trazer um elemento que é o público participar e poder influenciar mesmo na premiação de uma organização
como sendo a melhor do ciclo. E a gente está muito contente com isso. Então, quero convidar todos vocês a participar, a ouvir e se engajar nessas causas e, assim, multiplicar o impacto que esses empreendedores e empreendedoras já estão fazendo. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês e a colaboração de vocês e, como diretora da Glocal Aceleradora, a colaboração de vocês neste ciclo e nesse processo todo que a gente tem passado, né? Nós trabalhamos essencialmente com trabalho voluntário. Então, tudo é a partir da doação, da generosidade de pessoas investindo seu tempo, seus talentos, suas expertises em pessoas que não poderiam pagar por isso, não teriam oportunidade de conhecer vocês. Nossa, isso gera um impacto que a gente realmente não consegue medir. No dia 29 eu vou falar de alguns números que a gente mede, mas a gente não consegue medir a transformação, por exemplo, o impacto que faz na vida de uma pessoa aprender a ler depois de adulta. A gente não consegue medir isso. A gente não consegue medir o impacto de uma criança que era tratada numa terapia normal e passa a ser tratada com um animal, os benefícios que isso traz. A gente mede uma coisa ou outra, mas o impacto real é imensurável. E a gente quer convidar todos vocês, agradecer e convidar todos vocês para participarem disso, não só assistir. É isso, gente. Obrigada. Podcast.